Fala galerinha, muito bem-vindo à nossa aula nessa quarta-feira maravilhosa de sistemas de hidrante. Hoje um estudo de caso bem legal aqui que eu vou passar para vocês sobre uma execução feita pelo Grupo Planejar na parte de hidrante. Então desejo boas-vindas a todos vocês que estão nessa aula aqui hoje à noite acompanhando e aprendendo mais sobre diversos temas na área da segurança contra incêndios. Dou boa-vinda também aos novos alunos da comunidade 5 Class Premium. Essa semana teve alguns novos alunos que acessaram o curso especialista em sistemas de hidrante. Então, bem-vindo e ganharam também um acesso à comunidade 5 Class Premium com mais de 30 aulas exclusivas aí, com diversos temas relacionados à parte de prevenção de incêndios. E para você que está aqui hoje pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Rodrigo Azevedo, sou fundador da 5 Class e ensino alunos, arquitetos, engenheiros, bombeiros civis, técnicos de segurança do trabalho, a entenderem mais da parte prática da prevenção de incêndios. Atuei com projetos durante muitos anos, ainda atuo em alguns casos com a nossa equipe própria de engenharia, mas focado sempre em execução. E eu vi uma necessidade grande da galera entender mais da prática, e poucas pessoas falam realmente da prática do dia a dia, do sistema executado, da montagem do sistema, enfim. Por isso que essas aulas assim de estudo de caso são aulas que você consegue aprender muito com a vivência nossa do dia a dia em obras e poder aplicar também e melhorar o nível do seu projeto. Então, se você é projetista, acredito que você tem que aprender mais também da prática, porque através da prática você consegue melhorar e aperfeiçoar o nível do seu projeto, entender aquilo que está sendo projetado para propor uma melhor solução também para o seu cliente, tranquilo? Então, boas-vindas a todos vocês. Galerinha do chat, se o áudio está ok, manda um joinha. Espero que faça bom proveito dessa aula. Essa aula eu vou mostrar no final dela a planilha orçamentária, mostrar alguns itens aí do que a gente fez para os nossos clientes, quais foram os serviços oferecidos. Nessa aula também eu vou mostrar o projeto. No decorrer dela, o projeto de combate a incêndio foi executado, mostrar ali a posição dos hidrantes também e mostrar algumas fotos dessas execuções também realizadas, casos de bombas, pontos de hidrante, dar algumas dicas também, até mesmo para você que já executa sistema de hidrante, que possa ser que você melhore o seu nível de execução, melhore também a entrega para o seu cliente, tranquilo? Vou compartilhar a tela com vocês aí, depois a gente volta, vamos fazendo um bate-bola aqui, tranquilo? Simbora aí. Galera, então essa aula 5 Class, estudo de caso de uma rede de hidrantes já executada. Para você que está chegando aí hoje, para você que vem acompanhando também as nossas aulas, nós estamos aí no mês de agosto, hoje dia 23 de agosto, estamos aí com o nosso cronograma, seguindo o cronograma nosso de agosto. No dia 2 a gente teve uma aula exclusiva sobre empreendedorismo na segurança contra incêndios. Se você é engenheiro ou arquiteto e talvez precise melhorar um pouco mais o seu nível de consciência em empreender, em ter uma empresa, em melhorar o seu atendimento, em melhorar a sua performance dentro da sua empresa, essa aula foi para você. Dia 9 de agosto, teve uma aula sobre análise de riscos da prevenção de incêndios. Passei vários riscos importantes de serem analisados durante a elaboração de um projeto de combate a incêndio. Na semana passada, tivemos uma aula sobre sistemas de detecção e alarme de incêndio. Foi a terceira aula que eu fiz só de alarme de incêndio dentro da comunidade 5 Class Premium. Tem outras aulas lá também. Muito interessante, essa aula foi bem legal. E hoje, dia 23 de agosto, uma aula do estudo de caso, que é uma execução completa de uma rede de hidrantes aí já executada. Lembrando que essas aulas assim de estudo de caso são aulas que eu consigo entregar mais conteúdo aos alunos, o aluno consegue enxergar mais como foi feito o serviço, então não foge um pouco da parte teórica e a gente vem mais para a parte prática em aulas de estudo de caso. Na semana que vem vamos ter uma aula bem interessante, dia 30 de agosto também na quarta-feira, de regulamentação e normas de segurança contra incêndios. Vamos passar um pouco das instruções técnicas dos estados, as normas de referência, o pessoal entender aí que eles podem aplicar outros tipos de legislações dentro do seu estado também, para fazer projeto, para fornecer execuções, para melhorar aí o nível de qualidade no seu serviço prestado na parte de combate a incêndio. Então essa é a nossa agenda de agosto, convido você então a participar dessa aula hoje, das próximas também, e um convite para você, caso você queira se tornar um especialista em casos de bombas, vários projetistas
precisam de entender mais da prática para melhorar o seu nível de projeto, para melhorar o nível de consciência de como você dimensionar um sistema de maneira correta, como você conferir um sistema para o seu cliente. Muitos engenheiros não entendem o funcionamento do sistema, acaba tendo medo ali de conferir o sistema, de fazer o teste nele durante uma conferência final para o seu cliente. Então eu criei um conteúdo completo que chama Especialista em Casas de Bombas. No site fiveclass.com.br você consegue ter acesso a todo esse método aí para se tornar um especialista em casas de bombas. Você vai entender o funcionamento, prever possíveis problemas, entre outros fatores também. E de bônus você leva o acesso à nossa comunidade Five Class Premium. Temos vários alunos já engajados na parte prática e também na parte de projetos de combate a incêndio. Então a comunidade Five Class Premium, ela possui aulas gravadas. Essas aulas que eu faço todas as quartas-feiras, eu subo para a plataforma e esses alunos conseguem ter acesso a essas aulas, assistirem, pegar, trocarem ideias, tirar dúvida também. Enfim, bem interessante. Então, convido você a entrar para a minha turma aí do especialista em casas de bombas e também ganhar o acesso à comunidade Five Class Premium. E também temos, para iniciar essa aula, antes de explicar para vocês, estamos aí formando a primeira escola digital da prevenção contra incêndios, a maior escola que vai ensinar você, desde projeto, execução, até a área administrativa, financeira, contábil, jurídica, marketing, negócios, de ter a sua empresa, ter o seu escritório, ter sua empresa de execução do zero. Então essa escola é uma formação continuada que eu, junto com a Bruna, professora, estamos propondo, estamos levando e construindo junto com os nossos alunos também essa escola. São aulas que a gente tem exclusiva pelo Zoom, com esse contato mais direto aí com os alunos. Nós estamos construindo com vários temas específicos da área da segurança contra incêndios, construindo junto com os nossos alunos essa formação continuada dentro da escola digital da prevenção contra incêndios. Todos os conteúdos os alunos conseguem ter acesso depois das aulas gravadas pelo Zoom, eles conseguem ter acesso e além de ter acesso a conteúdos meus também, pontuais, e também da Bruna, dos métodos que ela ensina da parte de projeto. Eu convido você a fazer parte dessa escola digital da prevenção contra incêndios também. Galera, vamos lá. Estudo de caso de redes de hidrante. Rodrigo, qual foi esse caso de vocês? Me conta mais, o que você vai falar para mim hoje nessa aula? Galera, primeiro ponto. A edificação que a gente vai aprender aqui, um pouco dos casos que a gente passou na execução dela, é uma edificação do tipo educacional. Tá? É uma escola, é um colégio aí, com uma área total construída de 4.490 metros quadrados. Lá possui 10 pontos de hidrantes, então não existia nada instalado naquele local, a gente instalou tudo do zero. Tá? A única coisa que tinha lá era o reservatório de incêndio, já tinha uma reserva lá já de metálica, que eu vou mostrar para vocês na foto também, vou mostrar no final dessa aula para vocês. Mas foram instalados 10 pontos de hidrantes, 10 novos pontos de hidrante, mais o recalque também no passeio. Existe uma casa de bombas, sim, a potência da bomba lá é 10 cavalos, e as demais medidas preventivas também são existentes na edificação. Na verdade, precisou instalar na edificação, né? Não eram existentes. Então, além do hidrante, o grupo planejado entrou também com a instalação do alarme de incêndio, dos extintores, das placas e também das iluminações de emergência. Lembrando que o nosso estudo de caso ele vai envolver a parte de rede hidrante. Tem outras aulas dentro da comunidade premium que eu faço estudo de caso da parte de alarme, extintor, placas, iluminação, dou algumas dicas também. E hoje voltado para a parte de hidrante. Então, essa obra completa, né, incluído alarme, extintor, placa, iluminação e também a parte hidrante, mão de obra e material. Vou mostrar para vocês no final dessa aula qual foi o valor global dessa obra, como que a gente fez aí a análise para chegar nesse valor. A gente separa sempre a proposta entre placas, iluminações, extintores, hidrante, alarme, para facilitar aí o cliente, o entendimento dele frente ao projeto. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesse estudo de caso é o projeto. O projeto ele não foi elaborado pelo Grupo Planejar, o projeto foi elaborado por uma empresa terceira aí, com um escritório de engenharia de projetos. Esse projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e a construtora que estava fazendo a reforma do local contratou o Grupo Planejar para prestar todo o serviço da parte de combate a incêndio. Como é um serviço bem técnico e você precisa entender tudo que está proposto em planta para levar o melhor para o cliente, eles preferiram contratar a nossa empresa para a gente entregar o pacote completo para eles, ou seja, a VCB na mão, que a gente fala aí quando a gente fecha a porteira fechada com o cliente. Esse projeto, então, ele já é existente,
né? A edificação ela é totalmente resistente, mas não precisou de atender nenhuma medida preventiva. A gente fala em Minas Gerais, instrução técnica 40 de edificações existentes. Foi classificada como se fosse uma edificação nova mesmo para as medidas. Então vamos analisar aqui o projeto, passar aqui pontualmente para você entender como é que foi distribuído esse hidrante no projeto e depois, dentro do projeto, a gente mostra as fotos também das instalações, para no final a gente fazer a conferência aí dos materiais que foram orçados e tudo mais e darmos um feedback final desse estudo de caso, beleza? Vem comigo então. Esse aqui é nosso projeto de prevenção contra incêndios, né, com 6 plantas. Eu gosto de começar pela planta de situação e locação, tá? A escola, toda essa edificação, tudo que está aqui de vermelho, representa a parte da escola mesmo. Então, aqui é toda a parte da escola, que eles têm acesso dentro das edificações também. Aqui o ginásio, aqui também o batalhão da polícia lá, da região, enfim. Então, aqui é toda a planta de situação e locação. O que interessa para a gente? É a parte especificamente de rede de hidrante. Nesse caso aqui, eu vou mostrar esse isométrico que foi feito pela equipe de engenharia que elaborou esse projeto. Né? Aqui eles fizeram uma reserva técnica metálica com 12 mil litros e a bomba, casa de bombas aqui sai nesse local. Lá vocês vão ver na foto que teve uma cobertinha, eles fizeram uma sala aqui, um cômodo, né? E esse cômodo a gente aproveitou para fazer a nossa casa de bombas, para a bomba ficar protegida. O cliente perguntou, galera, eu posso fazer a casa de bombas nesse cômodo? Eu falei assim, não só pode como deve, né? Que a bomba, para quem não sabe, ela tem que ficar em local protegido, né? Porque fica pegando sol, chuva, isso aí é um equipamento elétrico, vai danificar. Então a gente sempre recomenda colocar a bomba de incêndio em local fechado. Então aqui a gente saiu com tubulação de 12,5 polegadas, 63 milímetros. Na parte de groove, a gente executa com 76 milímetros e tubos NBR 5580L, tá? Rodrigo, estou perdido, acoplamento 76, tubo NBR 5580, isso tudo tem dentro da comunidade Premium. Aulas exclusivas sobre tubulação, sobre acoplamentos, conexões, para facilitar o seu entendimento também na elaboração do seu projeto. Então aqui, vários projetos são dimensionados dessa maneira. É a bomba saindo, indo para a tubulação de sucção e indo para a tubulação de recalque. Mas poucos engenheiros fazem realmente a derivação que tem que ser feita, como tem que ser feita essa derivação, para entender a prática, melhorar o nível do seu projeto. Então, nesse caso aqui, esse projeto tem essa bomba de incêndio, que é uma potência de 10 cavalos. Aqui a gente vem para a parte do recalque, então essa tubulação que ela toda puxa para a parte do recalque. E aqui vem distribuindo para a nossa rede hidrante. Então, a tubulação que vem alimenta esse ponto de hidrante. Um negócio bem interessante frisar aqui, que esses hidrantes aqui nessa edificação, todos sem exceção, têm acionadores manuais. Aí você me pergunta, Rodrigo, mas mesmo tendo acionador manual, para quem não sabe, esse acionador manual é um acionador que você aperta e a bomba aciona de forma manual. Só que muita gente pergunta, Rodrigo, mesmo eu tendo um acionamento manual, eu preciso do acionamento automático, que é um pré-sostato, que é o uso de um fluxo-sostato, enfim. Em Minas Gerais, a LOMA recomenda a utilização do acionador manual, mas ela não descarta o uso do acionamento tipo automático, que seja de pré-sostato ou chave de fluxo. Ou seja, você precisa de utilizar o modo automático, a automatização do sistema, para depois você interligar aí a parte manual. Então, como esse projeto ele pediu que em todos os pontos de hidrante a gente tivesse aí acionadores manuais para a bomba de incêndio, você vai observar que em todo ponto de hidrante temos aí o acionador e a sirene que indica o funcionamento do sistema. Eu recomendo o seguinte, se o projeto tem alarme de incêndio, igual esse projeto tem alarme de incêndio, e todos os alarmes de incêndio eles são instalados do lado de cada ponto de hidrante. Então fica muito fácil eu passar a minha estrutura, né, até o meu painel da bomba de incêndio, porque eu posso utilizar boa parte da estrutura do alarme de incêndio, pelo menos a parte do caminhamento da minha estrutura independente. Então eu passo a minha fiação dentro e chego lá no meu painel. Ou seja, aqui nesse acionador da bomba de incêndio, eu faço um contato, esse contato chama o painel lá da bomba de incêndio na casa de bombas e faz com que a bomba arme e saia água aqui na hora que a gente abrir a válvula angular. Ah, Rodrigo, e o pré-sostato e o fluxostato? Sem um acionamento manual, eu abro a minha válvula angular através de uma queda de pressão na rede ou através de um fluxo de água na rede.
ele faz automaticamente um contato com o painel e faz com que a bomba acione no momento que for necessário. Então aqui, nesse caso, é um plano B. Se caso a bomba não armar de forma automaticamente, nós temos o acionador manual, que manualmente ele será acionado aí e a bomba irá partir. Ou seja, nesse caso também desse projeto, foi um dos poucos projetos que a gente seguiu fielmente, eu diria 100% do isométrico. Nas fotos dá para ver certinho a casa de bombas nesse local aqui, dá para ver a tubulação nossa, que a gente passou pela alvenaria, pelo muro de divisa aqui do cliente. A gente percorreu também essa parte do muro aqui, derivou, alimentou esse hidrante, veio, alimentou essa ponta aqui, desceu, passou, alimentou um hidrante próximo a umas salas de diretoria, subiu, virou, subiu, veio grampeado aqui, vocês vão ver também a estrutura junto à cobertura metálica da edificação, certo? E aqui a gente vai ter uma foto que vocês vão ver até essa parte aqui derivada, ó, na diagonal, que a gente teve que colocar uma curva 45 aqui, uma conexão diferente, enfim. Esse projeto aqui foi um dos poucos que a gente seguiu ele fielmente para fazer a execução dele. Utilizamos então tubulação de 76 mm, o esguicho que era do tipo jato regulável de 16 mm também. Válvula angular que a gente utilizou para o nosso ponto de hidrante, a válvula angular já é ranhurada, tá? Então projetistas, se você for fazer listagem de material para o seu cliente, você saiba que você pode utilizar materiais em groove, que é o que eu falo muito aqui nas aulas de hidrante, ranhurado, né? Você pode ter uma lista para o seu cliente, facilitar a cotação dos materiais para a execução da obra. Então hoje a gente recebe muita lista aí de sistema rosqueável, niple, né, luva, joelho e T rosqueável, enfim, união. Só que o engenheiro projetista não sabe, ou o arquiteto, que ele pode facilitar para o cliente dele, economizar para o cliente dele, usando materiais em groove. Então existe válvula de retenção, registro de gaveta, válvula angular, tudo em sistema groove também. Para você extrair essa lista, entender acoplamentos, entender sobre isso e mostrar para o seu cliente, gerar mais valor no seu projeto, entregando mais ainda para o seu cliente. Então isso tudo você aprende entendendo a prática, vendo como funciona a casa de bombas, vendo o sistema montado na prática, né? Junto aí com o método de inspeção, que é o especialista em casa de bombas aí, junto com a 5 Class Premium. Então esse aqui é o isométrico que nós temos, são 10 pontos de hidrante no total. E aqui é a planta baixa da edificação. Aqui nós temos a casa de bombas. Falei com vocês, esse cômodo aqui é onde a gente colocou a bomba de incêndio. Aqui a reserva técnica deles de metálica, 12 mil litros. Aqui a tubulação nossa, ela veio aqui e alimentou o hidrante de recalque nesse ponto aqui. Então eu movi ele daqui para cá, para em vez de passar o tubo enterrado nesse local aqui, uma das poucas mudanças, né, que tiveram, a gente passou o tubo nessa posição aqui, no faceado ao muro. Então evitou que a gente quebrasse um concreto, aqui tem uma rampa de acesso a veículo e tudo mais, ia dar mais mão de obra, então o cliente preferiu que a gente fizesse aqui, nessa ponta aqui, para não ter que quebrar nada. Então fizemos a tubulação, colocamos o hidrante de recalque nessa parte de cá. Para você que é ainda um pouco leigo na parte de combate a incêndio, eu não vou ficar explicando aqui o que é um recalque, o que é uma casa de bombas, o que é uma reserva técnica, o que é um cilindro, um pressostato, um cavalete, enfim, você precisa de entender, ter visto algumas outras aulas nossas, porque senão a gente estende muito esse conteúdo e as aulas, às quartas-feiras, são aulas eficientes, breves, né, para você poder realmente entender o caso que foi executado e montando na sua mente aí como você pode fornecer mais serviço para o seu cliente também. Então não vou ficar estendendo aqui muitos detalhes não, para não ficar muito longa essa aula também. Então aqui a casa de bombas a gente montou com a bomba de 10 cavalos, fizemos o dreno de teste aqui, na saída para a nossa reserva técnica de incêndio, a tubulação veio e aqui a gente alimentou o nosso primeiro ponto de hidrante aqui com o acionador remoto da bomba de incêndio. Então vamos lá, nós temos o abrigo de mangueiras aqui que a gente instalou, o alarme de incêndio e também o acionador da bomba de incêndio. Você vai observar que todos os pontos de hidrante, vamos achar mais um aqui, todos os pontos de hidrante eles têm aqui, ó, o acionador da bomba de incêndio, a placa é 3, mesmo o sistema sendo automático, com o uso de pré-sostatos. Vou mostrar nas fotos da execução para você entender também. Então, qual que é a dificuldade que a gente tem quando a gente vai fazer uma execução desse tipo aqui? Primeiro ponto, a gente não passa um orçamento sem conhecer a edificação, sem analisar por onde a gente poderia passar as tubulações. Então a gente vê, nesse caso o engenheiro ele pensou bem o caminhamento da tubulação
para não interferir, para a gente não ter que passar dentro de cozinha, não ter passado dentro de cantina, dentro de salas. Então, a gente utilizou toda a estrutura, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, era descoberta, toda a estrutura externa para passar a nossa tubulação de incêndio, tá? Então, toda a tubulação foi passada em área externa. Tem uma tubulação aqui, ó, dessa parte de corredor desse hidrante aqui, ó, que ela percorre aqui tudo aqui, aqui vem aqui, ó, na parte externa também, interliga essa parte externa aqui também. Tá vendo? Essa parte aqui também vem em parte externa aqui, faceado na cantina para alimentar isso. Então, o dinheiro não só alocou o ponto de hidrante, ele trouxe a realidade do negócio aqui para a gente poder fornecer a execução. E isso facilita para a gente até extrair lista de material, porque eu consigo orçar realmente a quantidade de metros de tubulação que eu vou gastar, jogar uma margem de segurança para poder vender para o cliente e fornecer a instalação conforme foi feito o isométrico. Só que já aconteceu a gente chegar na edificação e por algum motivo a gente tem que fazer o desvio da tubulação. Por isso que é bom você jogar uma margem de segurança aí, porque como você está fechando a obra completa, nesse caso é uma obra completa, a responsabilidade se fosse gastar menos, gastar mais é minha, se for gastar menos, economia para a gente poder ter um lucro maior durante a obra. Tá? Então aqui também, ó, outro ponto de hidrante que foi instalado, todos os hidrantes aqui com, alguns são com 4 mangueiras de 15 metros, outros com 2 mangueiras de 15. Rodrigo, além da parte de hidrante, você vende os componentes? Eu ensino os alunos como pode fornecer também componentes, porque eu vendo mangueiras para o cliente, nesse caso aqui foi completo, né? As chaves stores, os esguichos, as pinturas de piso, 12, as plaquinhas, foi tudo executado aí, tá? Então esse aqui é o colégio que a gente fez, então a planta também tem alguns detalhes, detalhes convencionais, de caso de bombas. E aí tá, o isométrico aqui não mostra, mas aqui como é um sistema em nível, tá? Não é uma reserva técnica, ela considerada elevada, tá? Porque ela está um pouco acima da bomba, não é uma reserva técnica inferior, então é uma reserva técnica em nível. Aqui a gente não tem um sistema de bypass, tá? É um sistema direto, vocês vão ver também na nossa casa de bombas nas fotos, tá? Porque não faz sentido, até porque pelo sistema de bypass aqui, a gente não vai conseguir chegar nos hidrantes mais desfavoráveis por queda de pressão, né? por altura manométrica. Ou seja, a gente precisa de bombeamento, precisa de pressurização do sistema. Tá? Então aqui a reserva técnica em nível aqui foi instalado e o sistema montado sem bypass. Diferente se fosse um prédio, né? Poderia ter a derivação aí da água indo para a tubulação de sucção do sistema sem ter que passar necessariamente pela bomba de incêndio. Tá bom? Tem uma aula também que eu explico casa de bombas, o que é uma casa de bombas com bypass e o que é uma casa de bombas sem bypass, como que eu monto essa casa de bombas com bypass, como que eu monto essa casa de bombas sem bypass, como que eu monto essa casa de bombas com bomba principal e bomba jockey. Enfim, eu mostro um 3D também, são aulas bem legais dentro da comunidade 5 Class Premium. Beleza? Então esse aqui é o projeto, vou mostrar para vocês aqui um pouco também das fotos dessa execução. Tranquilo? Galerinha do chat, manda um joinha aí, vocês estão curtindo? Coloca aí sim, estou curtindo. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, lança aí. Eu estou sem acesso ao chat aqui nesse computador agora, mas tem uma outra tela ali que está logado. Tranquilo? Nós vamos comentando também. Deixa eu abrir aqui as fotos dessa execução. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Aqui é o andamento da execução. Aqui não tinha finalizado ainda, até porque não tem instalado aqui o acionador manual da bomba de incêndio. Mas toda a execução nossa foi feita por groove. Tá vendo? Joelhos e suportes cantoneiras com supostes com barra roscada, curvada, para poder fazer a fixação do tubo na nossa cantoneira aí, da tubulação. Então, com acoplamentos, se você não conhece esse sistema, tem aulas dentro da comunidade também, que eu mostro um pouco mais sobre acoplamentos em groove, como que você pode utilizar isso para o seu cliente também. Então essa execução aqui foi bem tranquila, porque toda a tubulação foi feita em parte externa, nada foi feito de modo embutido. Olha lá, uma foto mais de perto para você ver, ó, parafuso do sistema parafusado dentro da nossa execução. Aqui, dentro da caixa de hidrante, eu falei, né, que a tubulação, que o esguicho é de jato sólido, desculpa que na verdade ele é de jato regulável. Então esse esguicho jato regulável, todos os abrigos de mangueiras têm esguicho de jato regulável e também chave Stores, junto com o adaptador Stores. Tá vendo que a nossa peça, que é a nossa válvula angular, já vem ranhurada, então aqui a gente coloca o acoplamento.
Aqui o adaptador Stores, e está feito o sistema, fixação do abrigo de mangueiras aí, dentro também do próprio abrigo. Então aqui foi a parte que a gente transpôs aí, passou, mas não utilizando o nosso peso do tubo na estrutura metálica. Dentro da NBR 13714, cita uma coisa que você não pode utilizar a sustentação da tubulação em elementos não estruturais da edificação. Então, nesse caso aqui, se um dia o cara for trocar esse telhado, que não tem pouca resistência, se eu coloco o tubo aqui, talvez ele nem resista. Então, eu posso passar sobre vigas, eu só posso passar sobre treliças, mas sobre algumas construções eu não posso. Então, aqui eu utilizei da própria venaria, do elemento estrutural que tem resistência a fogo mesmo, o meu suporte, com distância não mais do que 3 metros aqui, para poder fazer a passagem da minha tubulação de hidrantes. Aqui também a gente teve que quebrar essa parte daqui para poder passar a tubulação. Aqui foi onde passou o corredor inteiro. Então a gente utilizou esses suportes aqui. O que acontece, galera? Nessa obra aqui, teve uma empresa que deixou essa construtora na mão. O cara falou que ia fazer a execução, começou a colocar o suporte e tudo mais. Começou a iniciar a execução do sistema e abandonou a obra. Então é isso que eu falo, que diferente de contratar uma empresa especialista em execução de sistemas contra incêndio mesmo, com RT, com acompanhamento de engenharia, laudo técnico, do que contratar um profissional autônomo para fazer o sistema e depois não ser liberado, não ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então aqui foi feita a passagem de tubulação toda até na parte daqui. Essa obra, no total, vamos colocar aí 10 pontos de hidrante, a gente gastou de dias trabalhados uns 10 dias. Desde casa de bombas, passagem de tubulação, alarme, extintor, placa, passagem de fiação também, teste no sistema. Então foi uma obra relativamente rápida por conta do nível de dificuldade ser um nível fácil aí da execução do sistema. Aqui o outro ponto de hidrante, aqui já estava instalado as plaquinhas do extintor, mas aqui ainda ia vir ainda o alarme de incêndio e o acionador da bomba de incêndio. Aqui a gente teve que fazer um desvio da viga, né? Então teve uma viga aqui que a gente teve que fazer um desvio dela para poder dar certinho de chegar na tubulação onde precisa. Aqui o apoio também da tubulação. Aqui outra parte externa. Então vocês veem que é muita parte reta, né? Direta. A edificação é grande, mas ela é térrea, né? Então 4.000 metros térreo, 10 pontos de hidrante. Então a gente, de forma horizontal, a gente consegue passar a tubulação de forma rápida também, mais homogênea a instalação. Aqui é a parte externa que interliga lá na casa de bombas. Aqui a gente interliga dentro da casa de bombas, aqui é a nossa reserva técnica. Então a tubulação sai da reserva técnica, vem cá, vai para a nossa tubulação de sucção do sistema de hidrante. E aqui, ó, nesse fundo aqui, ela vai para o nosso sistema de recalque. Tá? Aqui a gente vai para o nosso hidrante de recalque no passeio de edificação. Aqui é a montagem do sistema, uma foto mais de perto. A tubulação aqui é uma tubulação chamada de recalque, ela vem direto da casa da reserva técnica de incêndio. Aqui uma válvula de paragem, um registro de gaveta para manutenção, lembrando que isso é obrigatório ter, né, tanto na sucção como no recalque, pelo menos um registro em cada posição para manutenção, isso pede NBR. A válvula de retenção que também é necessária, né, porque senão a água vai voltar para a nossa bomba de incêndio. E aqui a tubulação de recalque, que recalca para o sistema. Então a água vem, a bomba gira, joga pressão na rede. Aqui é o meu cavalete de automatização, onde eu uso aqui no meu caso, utilizei o meu pré-sostato para regulagem do sistema. Também o manômetro para medição do sistema, para analisar para frente como é que está a pressão na minha rede. Aqui eu explico muito em algumas aulas porque que eu coloco esse registro aqui. Tá? Às vezes eu posso colocar uma válvula de retenção invertida, às vezes eu coloco o registro, depende de cada caso. Isso também eu mostro dentro da comunidade. Então, se você for dimensionar o seu projeto, talvez elaborar o seu projeto, talvez você detalhar mais, mostrar para gerar mais valor para o seu cliente, e você entendendo esse sistema, esse funcionamento fácil e rápido de uma casa de bombas, você consegue fornecer até uma conferência final do sistema para o seu cliente. Né? Não um comissionamento. Um comissionamento é interessante você fazer os ensaios, igual eu ensino também no especialista em redes de hidrante. Mas pelo menos uma simples conferência. Talvez você vai no seu cliente para fazer o seu projeto e ter uma casa de bombas existente. Você precisa testá-la. Por onde eu começo? Nossa, qual registro que eu abro? Qual que está fechado? Como que eu vejo que está aberto? Como que eu vejo que está fechado? Se está travando água? Se está passando? Se não está? Enfim, entendendo a prática, você consegue melhorar o nível também do seu projeto. Quando que eu utilizo rosca na minha execução? Em dois casos. Primeiro caso,
tanto na sucção como no recalque da minha bomba de incêndio. Algumas bombas já vêm ranhuradas e outras não. Então, nesse caso aqui, eu faço a interligação do meu sistema por rosca da casa de bombas, da minha bomba de incêndio, e derivo para a minha parte ranhurada. E aqui é a mesma coisa. Então aqui é um adaptador que a gente chama de ranhura para rosca. De rosca eu passo para ranhura, daí vida que segue, tudo em groove. E outro ponto também que a gente utiliza é na saída da caixa d'água. Nesse caso, a caixa d'água já tinha uma saída rosqueada, então a gente utilizou também uma peça, um adaptador de ranhura para rosca. E daqui a gente colocou toda a parte de ranhura com uma válvula de paragem. Então lembrando que a gente tem uma válvula de paragem aqui, que é um registro de gaveta nesse ponto aqui. E temos também um outro registro de gaveta nesse ponto e um outro registro. Galera, registro de gaveta, você não pode economizar nisso. Porque é uma peça para quando você for fazer a manutenção, ela sai muito barata. A gente está com uma proposta em aberto para poder fazer uma casa de bombas em um grande prédio, uma grande cidade aí. E a casa de bombas é 20 mil litros. E tem a tubulação toda de incêndio instalado, mas não tem casa de bombas. Eu tenho que fazer ela. Só que a tubulação minha do hidrante não tem válvula de paragem. Então eu preciso esvaziar minha caixa d'água, cortar, fazer a nossa válvula de paragem, nosso registro de gaveta, para continuar a execução do sistema, por conta de uma peça. Então é um transtorno que gera depois, quando precisar, realmente faz muita falta. Então não economize no uso aí do registro de gaveta nos seus sistemas, nos seus projetos também não. Beleza? Vocês estão vendo na prática que realmente faz sentido, né? Eu fechar aqui, dar manutenção para lá, eu fechar a outra parte do registro aqui, dar manutenção para cá, enfim, fica mais fácil as nossas manutenções. Aqui a nossa caixa d'água lá é uma reserva técnica de 12 mil litros, ela é metálica, então não preciso de ter parede de corta-fogo, né? Se fosse de fibra, próxima à edificação, não tivesse afastado, eu precisava de fazer a parede de corta-fogo nesse local também. Aqui foi o muro que a gente utilizou para poder fazer a passagem de tubulação que sai lá da casa de bombas para ir para o meu hidrante de recalque. E aqui aconteceu o seguinte, vou mostrar essas duas fotos para vocês mais para frente um pouco, o que aconteceu, mas vamos dar sequência para você poder entender. No andamento da execução, a gente fez aí, aqui é um acionador de alarme, aqui é o acionador da bomba, mais ou menos vai dar para você ver aqui que é um tipo de liga e desliga, e aqui realmente o acionador manual. Colocamos a capa de proteção, porque é uma área externa, e esse acionador de alarme aqui e da bomba também não tem resistência à água, tá? Então a gente colocou um acrílico de proteção, que é próprio também para o sistema de incêndio. Então aqui a gente usou toda a estrutura galvanizada, protegemos também a parte da sirene, porque não pode ficar aberto ali, porque senão vai estragar, ficar o tempo. E aqui a gente percorre em toda a tubulação, infraestrutura, até chegar na parte de central de alarme do sistema. Aqui outro ponto de hidrante. Aqui é nosso manômetro utilizado, é um manômetro com glicerina, tá? Recomendo muito utilizar ele também, que a marcação fica mais eficiente. Aqui é a nossa casa de bombas, que eu mostrei para vocês. Aqui a gente sabe que a valete ficou bem compacta, bem fácil de entender, né, o visual. Né? Eu tenho algumas aulas que eu mostro um 3D montadinho desse mesmo sistema para o aluno ter acesso aí, para melhorar o nível dos seus projetos, para poder colocar de base também nos seus projetos. Bem legal, tudo em Revit. Aqui também a mesma foto, aqui a gente utilizou então o cilindro de pressão, manômetro, pressostato, válvula para teste, válvula para passagem de fluido com a velocidade menor do que para a rede. Enfim, esse é o sistema. As derivações, a gente tivemos que utilizar muitas derivações nessas curvas. Lembra que eu mostrei para vocês no início da aula, no projeto? Mostrei para vocês que precisaríamos de fazer uma curva 45, virar a tubulação, enfim. Nessa parte a gente gastou bem para poder fazer. Tá vendo? Desviar a viga. Infelizmente a gente não pôde furar a viga, não recomendamos, né? Mas isso não interferiu, porque no final da nossa instalação a gente faz o teste do sistema para fornecer o laudo de comissionamento, que é o teste de vazão, pressão e estanqueidade. Então, com o tubo de pitot, eu meço com meu esguicho, né, de jato, eu faço a medição do sistema e vejo qual que é a minha pressão na rede. Né, olho também o meu manômetro, meço a pressão estática, pressão dinâmica do sistema. Então, realmente, isso aqui não é um fator que fez com que a gente teve uma perda de carga que iria interferir no funcionamento do sistema. Pelo contrário, foi uma coisa que a gente não teve que interferir na estrutura da edificação, fez a derivação e manteve a performance do sistema normal. Aqui é a construção do nosso hidrante de recalque, né, em alvenaria, em passeio. Lembrando que em Minas Gerais
é necessário a gente fazer em passeio em casos de impossibilidade técnica, a gente faz em parede. Já em outras normas, se não me engano, em São Paulo, se eu estou errado, alguém me corrija, eles pedem que seja na parede, e se caso não der, eles faz aí na parte de passeio, né? Enfim, isso aqui então é o andamento do progresso aí do hidrante de recalque. E o que aconteceu? Essa foto aqui que eu mostrei para vocês. Aconteceu que o nosso instalador foi fazer a montagem elétrica do sistema de bomba de incêndio com o painel e entendemos ali que na hora que a bomba armava, ela funcionava durante aí uns 10, 15 segundos e desarmava. Então isso aí foi recorrente, a gente não conseguiu testar o sistema. Então a gente foi tentar entender qual que era o problema, né, de por que a bomba estava armando e desarmando naquele local. E a gente viu que essa peça aqui, que é um relé térmico de proteção, estava com defeito. A gente substituiu essa peça aqui, porque o relé térmico de proteção é um relé que, caso a bomba esquente, chega a uma determinada temperatura, ele desarma a bomba. Então, no nosso caso, a gente trocou essa peça aí, esse relé térmico. Muito se fala do uso do relé térmico para a parte de hidrante e tudo mais. Mas enfim, a gente tirou, testou, funcionou. Depois a gente colocou um com uma temperatura maior aí para poder utilizar. Enfim, colocamos esse dispositivo de proteção da bomba de incêndio dentro do nosso painel. Aí a bomba funcionou normalmente, testamos ela lá durante vários minutos, né? Para ver se ia desarmar, não desarmou. Enfim, funcionou perfeitamente. Tem uma aula para você que gosta da parte elétrica, seja engenheiro eletricista ou da área da eletrotécnica e tudo mais, eletrônica. Tem uma aula que eu tenho dentro da nossa comunidade, que o Pablo, ele faz exclusiva uma aula ensinando a fazer a montagem aí do sistema, bombas de 12 fios, né, as contatoras, aonde que a gente interliga aí os pressostatos ou fluxostatos, os contatos certinho. O painel dele é bem legal, vem tudo etiquetado. Eu passo o contato deles para os nossos alunos sempre que precisam comprar painéis também. Aí é o Pablo. Beleza? Galera, então essas são as fotos aí da nossa obra que executamos nesse estudo de caso para você entender que você pode melhorar o nível do seu projeto, que você pode fornecer melhores qualidades nas instalações para os seus clientes e de fato aí fazer com que você gere mais receita na área da prevenção de incêndios, tá? Eu falo muito com os alunos é o seguinte, vou puxar para mim aqui. Eu falo muito com os alunos o seguinte, você não precisa de fato estar na área de execução de sistemas contra incêndio. Você precisa de entender todo o sistema prático de combate a incêndio, seja hidrante, alarme, sprinkler, as medidas mais simples também, porque através do entendimento desse sistema você consegue passar mais credibilidade para o seu cliente, até mesmo no fechamento de uma proposta. Talvez você está fazendo um orçamento para o seu cliente ali e você precisa de, talvez, identificar alguns erros que estão na instalação atual. Vou dar um exemplo. Já teve casos que eu fui fazer um orçamento para poder alterar o projeto de cliente nosso e chegar na casa de bombas e ver algo que está montado errado. Ou testar o sistema não funcionar e naquele momento já identificar um possível erro e já propor isso dentro da minha proposta. Olha, eu consigo identificar aqui, eu resolvo tudo para você, porque o cliente ele não quer dor de cabeça, ele quer a solução do problema. Tá? Então eu recomendo você a entender a prática, primeiro para liberar, para entender na prática, mostrar para o seu cliente que você pode gerar mais resultado para ele, que você pode resolver os problemas dele, mostrar que você consegue resolver os problemas para ele. Estou te entregando meu projeto é dimensionado assim, assim, assado, o sistema funciona assim, assim, assado, você pode instalar assim, 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 enfim, sem medo nenhum. O cliente ligar, vem aqui, confere para mim, vê se o bombeiro está fazendo certo. Você pode fornecer esse serviço também de acompanhamento da obra, gestão de obra. Tem alunos meus que já faz isso, né? Antes de começar a executar, antes de começar a fazer um comissionamento, eles já acompanham obras para os clientes delas, porque através de acompanhamento da obra você consegue gerar mais valor, aprender mais. Então, dentro do curso especialista em redes de hidrante, você não vai aprender a executar nada, mas você vai aprender a fazer comissionamentos de sistemas de hidrante existentes do zero. Então, ou seja, cobrar do seu cliente R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer anualmente esse tipo de serviço que pede a NBR, que poucos profissionais fazem. Tranquilo? Galerinha, é isso, né? Passamos aí muito conceito nessa aula hoje, bem pegado desse estudo de caso sensacional. E quem curtiu, dá um joinha, né?
Vejo vocês nas próximas aulas, quarta-feira que vem, uma aula bacana também aqui pra gente, dentro da comunidade Premium. E se você já é aluno da comunidade, amanhã essa aula vai estar disponível para você poder assistir aí quando quiser e ver alguns conceitos também. E o meu contato disponível para você trocar ideia caso você precise de alguma dúvida técnica em projeto, dúvida técnica em execução e assim por diante. Beleza? Ó, tamo junto então. Gratidão a todos vocês que estiveram presentes nessa noite maravilhosa. Fiquem com Deus e forte abraço para todo mundo aí. Até!